Mais um lesionado na data FIFA. Jorginho mudando de ideia, a CBF muda a regra importante para o Campeonato Brasileiro e vamos falar também do impasse da renovação do contrato de Gerson. Fala, flamenguista, cheguei com seu resumo diário de Flamengo. Então já deixa o seu like nesse vídeo para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, é totalmente de graça. É só clicar no botão inscreva-se aí abaixo. Não sejam aquelas pessoas que assistem os meus vídeos aqui e não se inscrevem no canal. Pra gente é muito importante, para você não custa nada, então clica no botão aí, apoia um outro flamenguista como você, ajuda o nosso canal aqui a bater os primeiros 600 inscritos, você pode me ajudar nessa e do mesmo forma você fica aí atualizado sobre as notícias diárias, resumidas do Flamengo. Seu lugar é aqui, clica no botão inscreva-se aí abaixo para você não perder esses vídeos diários do Flamengo. E já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, o fantasma da data FIFA mais uma vez assombrando a torcida do Flamengo, não é isso? Depois da lesão do Gerson, né, que saiu ali no primeiro tempo ainda do Jogo do Brasil, agora a gente teve no dia seguinte um problema com o Arrascaeta. Ele tinha sentido ainda no aquecimento, mas ainda assim a direção técnica do Uruguai decidiu colocar ele ao jogo, na minha opinião, irresponsavelmente. Tanto é que aos 41 minutos ele sentiu uma dor mais forte e precisou ser substituído. Substituído, inclusive, pelo De La Cruz, outro jogador do Flamengo. O problema dessa vez não foi posterior na coxa, mas foi um problema crônico do Arrascaeta, que foi um problema na virilha. Nesse momento ele está sendo reavaliado pelo departamento médico, ainda não foi cortado, mas ao que tudo indica, não vai para o segundo jogo do Uruguai da data FIFA e deve retornar ao Flamengo. E aí vai fazer exames mais aprofundados aí no ninho do urubu. Inclusive o Gerson é o jogador que vai estrear essa máquina nova que o Flamengo comprou, essa máquina de ultrassom aí super moderna. O Arrascaeta deve ser outro que vai usar também essa máquina. Esperamos aí recuperar esses jogadores, né, para esse primeiro jogo muito importante contra o Internacional, porque é um time que vai brigar com o Flamengo aí pelo campeonato. Por outro lado, nessa data FIFA, a gente tem o Plata, que jogou muito bem pelo Equador contra a Venezuela, driblou muito, sofreu um pênalti, quase marca um golaço, deu caneta, driblou, arrancada, tá jogando muito bem, muita gente associando esse nível dele ao futebol do Filipe Luís, né? O futebol do Filipe Luís tá fazendo vários jogadores se destacarem aí mundo afora. Mudando um pouco de assunto aqui, falando da CBF, a CBF já tinha divulgado aí que vai ter o sistema anti-cera, né, com 16 cones espalhados ao redor dos campos, né, nos jogos do Campeonato Brasileiro, com bolas disponíveis para que assim que ela saísse o jogador retomar a bola em campo, não ter aí os gandulas. Ela mudou também uma regra com relação aos goleiros. Os goleiros agora vão ter 8 segundos para colocar a bola de volta em jogo. Se ele não fizer isso, é escanteio para o time adversário. Uma regra nova, vamos ver como é que vai funcionar isso. Lembrando que também vai ser implementado no campeonato a ideia do capitão ser o único jogador que pode falar com o árbitro. Então nada daqueles bolinhos, nada daquela pressão. Isso já aconteceu no Campeonato Carioca. Eu só quero ver se os árbitros realmente vão dar cartões amarelos, por exemplo, para esses outros jogadores que forem em cima dele. Porque não adianta ficar botando a mão no braço e apontando que é só o capitão e eles não serem punidos. A gente viu aqui que Vasco, Fluminense e Botafogo foram em cima dos árbitros, do bandeirinha, gritando, falando alto, gesticulando e nada acontecia. Então vamos ver se pelo menos no Campeonato Brasileiro alguma mudança nesse sentido vai acontecer. E ainda falando de CBF, os 4 times brasileiros que vão disputar o Mundial pediram o adiamento da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro por conta da viagem para o Mundial. Lembrando que alguns deles estreiam no dia 15, né? E o último jogo seria ali pelo dia 10, dia 11. Né? Vai ter a 11ª rodada, depois tem uma parada para a data FIFA, que é a segunda do ano, depois a 12ª rodada. Então, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras estão pedindo juntos o adiamento dessa 12ª rodada. Lembrando que o Flamengo viaja no dia 11 e estreia no dia 16 contra o Esperance da Tunísia. Vamos ver qual vai ser o retorno da CBF, porque os clubes realmente já vão estar com a cabeça nesse campeonato. Então, o jogo que seria adiado do Flamengo seria Flamengo contra Sport. Vamos ver qual é o retorno da CBF. Falando um pouco sobre o BAP aqui, né? O BAP deu uma declaração falando sobre a renovação de contrato do Gerson, dizendo que o atleta tinha gostado da nova proposta, mas que o atleta Marcão não. Ou seja, dando a entender que o Gerson gostou, mas o pai dele não gostou e que o Flamengo precisa lidar com essa situação.
De fato, a gente sabe que historicamente os familiares dos jogadores, apesar de serem pessoas importantes durante a trajetória na base, quando vira profissional, eles terminam se metendo, por não ter tanta experiência, terminam atrapalhando algumas negociações. Então o Flamengo precisando lidar com isso, eu acho que esse tipo de declaração do BAP, mesmo sendo ali num tom de brincadeira, ele pode pegar mal. Eu acho que a instituição Flamengo não deveria entrar nesse nível de discussão, porque aí o jogador pode pensar que o BAP está botando o pai dele contra a torcida, colocando ele como empecilho para não renovação, e aí não é isso, então termina queimando, né, essa relação que está muito boa até então. O Flamengo não está precisando desse tipo de polêmica, né? Lembrando que o Flamengo não tem pressa para essa renovação, porque o contrato do Gerson vai até 2027. Quem tem pressa e quer renovar, aumentar o salário, é os representantes do jogador. Falando ainda de BAP, ele teve uma reunião no Conselho Deliberativo essa semana e levantou vários pontos importantes aí para esse primeiro ano de mandato dele. Inclusive, ele fechou aí e divulgou que o Flamengo tem, em 3 anos, né, o Flamengo fechou no vermelho. Há 3 anos isso não acontecia e a dívida total do Flamengo, ela saltou de 48 milhões para mais de 346 milhões. Isso não vinha acontecendo, aconteceu por conta de algumas contratações, como Alcaraz, o próprio Plata, a compra do terreno, várias situações. Era previsível, mas agora o BAP tem que mexer os pauzinhos aí para poder fazer o Flamengo voltar a ser mais lucrativo. Inclusive, ele falou sobre as mudanças no sócio-torcedor, que ele vai tentar fazer o sócio-torcedor ser o mais lucrativo do Brasil. E já mudou o site de compras, por exemplo. Então o Flamengo agora tem um novo local de compra de ingressos, um site que vai ser gerido pelo próprio Flamengo. ingressos.flamengo.com.br. Essa é a nova plataforma, inclusive o primeiro jogo a ser vendido vai ser esse contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver as outras mudanças que ele vai fazer. Ele prometeu anunciá-las durante essa semana. E para finalizar o nosso vídeo aqui, falar de Jorginho. Ele pegou muita gente de surpresa, porque ele tinha anunciado, né, falado para algumas pessoas que iria visitar o Ninho do Urubu e não visitou. Voltou para a Inglaterra, foi prudente, mudou de ideia, afinal de contas ele não quer pular etapas. A situação que o Arsenal vive hoje é quartas de final contra o Real Madrid na Champions League. Apesar do Arsenal saber que ele estaria no Brasil e poderia visitar o Ninho, ele preferiu não fazer isso porque podia vazar algum tipo de foto e aí para os torcedores do Arsenal não pegaria muito bem. Então, para ele se preservar, não pular etapa, ele resolveu não fazer essa visita aí. Eu acho importante também, porque ainda não fechou o contrato, né? Vai ter o tempo para fazer essas coisas. E isso é bom porque já aconteceu outras vezes de jogadores tentarem o Flamengo não contratar os jogadores, mas o jogador já dá declaração, vestir camisa, como aconteceu com o Oscar, né? Que quase voltou com a delegação do Flamengo num voo quando estava em São Paulo, vestiu a camisa do Flamengo, fez um vídeo e no final das contas o Landim não deixou ele viajar com o Flamengo, terminou não fechando porque o time chinês não liberou. Hoje, por exemplo, o Oscar é atleta do São Paulo e nem sonha em jogar com a camisa do Flamengo. Então, eu achei de muito bom tom, né? Não esperaria algo diferente de um jogador sério como o Jorginho. Resolveu aí ser prudente, mudar de ideia e não visitar o Ninho do Urubu. As notícias do Flamengo de hoje são essas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, como eu te falei aqui, não seja essas pessoas que assistem o vídeo, não se inscreve. Dá uma força para outro flamenguista como você, se inscreve no canal e não deixa de compartilhar esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!